Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo dia do desafio. E aí, como foi ontem para vocês? Fez sentido a história que eu contei? Não fez muito? Vocês já tinham pensado nessa ideia de afiar o machado antes de sair correndo cortar as árvores? Enfim, gostaria muito de saber como está sendo a experiência de vocês. Então, sempre que puderem, me mandem um feedback, me marquem ou me façam alguma referência, alguma pergunta. Bem, então hoje nós vamos falar sobre como é a nossa reação diante da mudança. E também a gente vai tentar refletir sobre 5 pontos que podem estar influenciando no modo como isso acontece. Você olhando para eles, refletindo sobre cada um deles, vai te ajudar a entender um pouquinho mais o seu caminho, como acontece o seu processo interno. O primeiro deles tem a ver com a natureza da mudança. E isso a gente já começou a trabalhar ontem, quando eu pedi para que vocês me dissessem o que vocês gostariam de destravar, qual é a mudança que vocês gostariam de fazer ou a meta que vocês gostariam de alcançar. Então, quanto maior a mudança, quanto mais ela mexe com as nossas bases, mais reações a gente vai ter frente a ela. E essas reações dependem muito do modo com que a gente foi aprendendo a lidar com a mudança. Eu vi lá que tinham questões relacionadas a procrastinação, tinham questões lá com autoestima, insegurança, tinha também relacionado à alimentação. Agora, então, é a hora de, se você se identifica com algumas dessas metas, você transformá-la em algo positivo. Então, não é que eu não quero mais ser insegura, eu quero ter mais segurança, eu quero ser mais confiante, eu quero ter uma autoestima melhor, eu quero ter mais eficácia, mais eficiência nas minhas tarefas. Então você vai sempre colocar de um modo positivo. Eu quero me alimentar de uma forma mais saudável, eu quero ter um corpo mais bacana. Combinado? Agora, se você colocou tristeza, ansiedade, desânimo, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, certo? Descobrir quais são os gatilhos ou o que está por trás desses sintomas é o que vai fazer com que esse nó se desfaça. É claro que aqui a gente pode trabalhar com estratégias para amenizar esses sintomas, mas as técnicas sozinhas, elas vão te trazer um alívio imediato. Não vão trabalhar na causa, no que está fazendo esse sintoma vir à tona, emergir. Então é muito importante começar a olhar para essa história e começar a olhar o que esse sintoma vem dizendo para você, sobre teu estilo de vida, sobre o que você tem suportado ou sobre o que você tem feito com a sua vida. Combinado? Agora, se você colocou a minha vida toda, tudo, eu inteiro ou coisa parecida, tá na hora de ligar um botãozinho de alerta. É hora de buscar atendimento especializado e um tratamento. Quando essas questões acabam afligindo todos os âmbitos da sua vida, é porque tem algo mais sério acontecendo. Pode ser um transtorno, pode ser apenas um sintoma um pouco mais forte, mas quer dizer que tá te trazendo sofrimento, tá te incomodando, tá te impedindo de seguir em frente. E aí, quando a gente olha para tudo isso, dá um desespero por não saber por onde começar, não é mesmo? Então, se essa sensação tem tomado conta de você, é claro que você pode se beneficiar aqui do processo, mas é imprescindível que você busque um psicólogo, que você busque um médico. Ressalvas feitas, você vai parar o vídeo agora, vai descer aqui na descrição e vai acessar o arquivo Roda da Vida. Ele vai te ajudar a monitorar como estão os vários âmbitos da sua vida. Dá uma olhadinha aqui, preenche a Roda da Vida, começa a perceber que lugares estão mais complicados e aí sim a gente pode ter pelo menos uma noçãozinha do primeiro passo a se dar nesse processo, depois da busca psicológica e do tratamento psiquiátrico, muitas vezes associado. Combinado? Dito isso, a gente vai para o segundo ponto a ser observado. Quais são as consequências dessa mudança que você quer realizar? Lembra que ontem eu pedi para vocês colocarem o que mudaria na vida de vocês caso essa meta acontecesse, caso isso se realizasse? Quais são as consequências? O que vai mudar? Então, isso é para a gente começar a sondar qual é o seu motivo para realizar essa mudança. Se não fizer sentido para você, se não vir de encontro com os seus objetivos, fica muito mais difícil. Essa motivação que a gente tanto fala, ela vai ser como um farol guia, ela vai ser sempre aquele motivo que você vai olhar lá na frente para se guiar e se lembrar o porquê que eu me comprometi com essa mudança.
Nos dias que você não tá muito legal também, ela vai funcionar como aquele farol lá no meio do mar. Você vai olhar e vai lembrar da direção. O dia que você der uma afundada, uma naufragada, enfim, você também, a hora que voltar para si, vai ter esse farol como uma referência. Então é muito importante que esse sentido, esse motivo para mudança fique claro e algo que reverbere em você. Se não tiver nada a ver com isso, seus motivos para mudar, se tiver baseado no que o outro diz, no que o outro fala, no que o outro quer, no que o outro julga, pode riscar, pode apagar, pausar o vídeo e ir lá mexer nisso de novo. Combinado? Bom, como mudança é aprendizado e um aprendizado constante, é muito importante que a gente comece a perceber qual é o nosso estilo de aprendizado. Então, esse aí é o terceiro ponto que a gente vai começar a olhar. Você já parou para se perceber e para se perguntar como você aprende? Qual é o seu jeito de aprender? Você é mais teórico? Precisa ler várias coisas? Precisa ter segurança? Precisa estudar bastante sobre o assunto para daí começar a colocar em prática? Ou você é mais reflexivo? Você gosta de dar uma observada, ler alguma coisa, tirar suas conclusões e depois ir experimentando aos poucos? Ou você é mais pragmático, precisa colocar em prática o que você viu, o que você aprendeu para fazer uma testagem e assim confirmar se vai dar certo, fazer os ajustes numa menor escala? Ou ainda você é daquele tipo mais ativista, vai fazendo e aprendendo no caminho e consertando no caminho e ajustando o que tem que ajustar, levando erros e acertos como aprendizado. Saber o seu modo de aprendizagem te permite saber como você funciona, te permite enxergar o porquê que às vezes você é tão ressabiado com as coisas, tão inseguro, ou porque às vezes você é assertivo, vai lá, mete a cara, ou porque que você é tão impulsivo, ou porque que você é mais lento, ou porque que você é super prático, vai fazendo as coisas, né? Então, olhar o teu modo de aprendizagem vai te ajudar a clarear essas coisas e muitas vezes até se aceitar nesse processo. E o que eu quero dizer com se aceitar nesse processo? Ver que se você é assim assado, você pode mudar, mas você tem que querer essa mudança. Você não precisa ficar na síndrome da Gabriela, que a gente costuma dizer, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Muito pelo contrário, se você vê que você já tem dificuldade de lidar com esse teu jeito, aceitando que realmente você é assim, você é acelerado, você é agitado ou você é muito mais tranquilo, isso te permite criar estratégias para uma possível mudança. Então eu também vou deixar aqui na próxima página uma listinha de características para que você tente se identificar o que tem mais a ver com você e o que não tem nada a ver com você. Combinado? Então dá uma pausa também, dá uma olhadinha e anota aí na sua folha suas principais características. De novo, não tem certo e errado. Esse é o jeito que você é, esse é o modo com que você aprendeu a lidar com as coisas, aprendeu a aprender. Tá joia? Só que a gente tem que se abrir também e perceber que às vezes aquele calçado que a gente vestia com 10, 15 anos, hoje não serve mais. Assim como as estratégias que a gente criou tanto para se proteger como para evoluir. Muitas vezes elas já estão pequenas para nós ou até folgadas, né? Então, nada nos impede de tentar ser diferente, de tentar fazer um ajustinho e mudar aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente percebeu que não está nos fazendo bem, tá bem? O quarto ponto é uma investigação um pouco mais minuciosa. É hora de você olhar como foram os seus processos de mudança desde a infância. Como foi aquele momento em que aconteceu alguma coisa na vida da sua família e vocês tiveram que passar por mudanças drásticas, ou mudaram de casa, ou tiveram que se adaptar a alguma nova realidade? Como foram essas marcações? Como elas foram feitas? Você lembra se eram momentos leves, momentos bacanas, em que vocês eram acolhidos, em que todo mundo sentava e tentava conversar sobre isso? Ou se não, eram momentos pesados, eram momentos aí de muita briga, de muita preocupação? Como que você foi tendo acesso a isso? Como que você foi significando a mudança na sua vida? Como algo perigoso, em que você tinha que tomar cuidado, tá sempre alerta? Ou como algo positivo, bacana, onde você vai evoluir, onde você vai crescer?
Então, nesse momento, de novo, eu vou pedir para que você pause o seu vídeo, rememore as principais mudanças da sua vida, os principais pontos e tente colocar no papel, trazer todos os sentimentos que vierem à tona, né? Seja uma mudança de casa, uma mudança de escola, uma mudança de rotina, a separação dos pais, enfim, né? São várias as mudanças, cada um sabe aquela que mais marcou a sua vida. Então você fecha o olho, a primeira mudança que vier à mente provavelmente seja a mais marcante. Antes do nosso julgamento, digamos assim, o que pula é o que pode ser trabalhado aí com muito mais eficácia, com muito mais sentimento, né? Então dá uma olhadinha para isso, pega o seu papel, pega a sua caneta e anota, deixa todos os sentimentos virem à tona. Se você se sentiu desprotegido, sozinho, desesperado, desamparado, se foi bacana, se foi motivador ou não, como que você se sentiu em relação à sua família ou em relação a quem estava junto de você, na sua escola, no seu trabalho, tá? Coloca tudo isso no papel. Esse é o momento de você colocar para fora e tentar elaborar um pouquinho mais esses processos. Quanto mais consciência você tiver, quanto mais você se entregar para isso, mais fácil vai ficar as mudanças que você quiser fazer daqui para frente, tá bem? Depois disso, você volta aqui e a gente vai acolher todas essas emoções, esses sentimentos que vierem à tona, tá bem? Eu sei que pode ter sido difícil olhar para sua história, olhar para esses pontos marcantes da sua vida, pode ter te trazido lembranças não tão boas assim, sofrimentos, mas isso que vai te ajudar a entender o porquê você age assim hoje. Tudo aquilo que se passou lá na sua infância, principalmente, e na sua adolescência, reverbera até hoje nos seus comportamentos e nos seus padrões. Então, se a gente volta lá, faz um retrato da situação e dá uma analisada melhor, olha hoje, não tomado pelas emoções do momento, a gente tem grande chance de entender o que aconteceu. Então, esse é o momento de validar todas essas emoções que vieram à tona e também te mostrar que você pode se regular aonde você estiver, no momento em que você perceber que você não tá legal, que você tá ansioso, que você tá angustiado, que teu corpo tá dando sinais aí de sobrecarga, tá bem? Então agora a gente vai começar fazendo 3 inspirações bem profundas. Eu não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham, mas o processo da respiração consciente diafragmática é a mais antiga e a melhor tecnologia que a gente tem para nos regular emocionalmente, para ativar o nosso córtex frontal e também para nos relaxar. Bem, então o nosso objetivo é prolongar a nossa respiração, sempre inspirando pelo nariz. E cada vez que você inspirar, você vai tensionar o teu corpo todo. Então você inspira e tensiona, aperta, principalmente essa região que fica muito tensionada. E a hora que você soltar o ar pelo nariz, você vai distensionando devagar. Repete isso. À medida que você vai respirando, você também pode amparar o seu corpo, tocar o seu corpo, dar uma contenção para ele, certo? Tentar relaxar as áreas que você percebe que estão mais tensas. Isso. E por que a gente quer acessar o corpo? Porque a gente é um ser único, a gente está envolvido entre corpo, emoção, mente. Então não adianta eu achar que tudo isso está separado. Então se a gente está tenso fisicamente, isso vai impactar emocionalmente. Se a gente está tenso emocionalmente, isso vai refletir no nosso corpo. É por isso que a gente sempre age na via do corpo, na via da emoção e na via da mente também. Tá joia? Então continue repetindo esse processo de inspiração, expiração. Agora que você tá mais relaxado, mais presente, você vai começar a perceber o que veio lá atrás. E aos poucos também vai usando frases de autocompaixão, frases de validação.
O que é isso? Você vai acolher os seus sentimentos, você vai acolher tudo isso que você está sentindo, sem julgar se é certo ou se é errado. Não importa se foi raiva, se foi medo, se foi ansiedade, alegria ou tristeza. Você vai falar para você mesmo: eu entendo que isso pode ser medo, que pode ser ansiedade, que eu posso estar me sentindo desamparado, mas ainda assim, hoje eu posso me amparar, hoje eu posso me cuidar, eu posso me amar, independente do que eu esteja sentindo. Então eu aceito esse sentimento de raiva, de tristeza, de impotência, de desânimo, e ainda assim eu posso me amparar, e ainda assim eu posso cuidar de mim. E esse movimento do toque também nos ajuda no contato e no amparo. Eu posso me amparar, eu posso sentir todas essas emoções humanas, afinal é isso que eu sou. Humana, em contato com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Esse papel de cuidado, de acolhimento que você não sentiu lá na sua infância ou quando você estava passando por uma situação difícil. Hoje você cresceu, hoje você evoluiu e hoje você está mais maduro para fazer esse processo, para cuidar de você mesma. Então, agradeça por estar aqui nesse momento, agradeça por estar se regulando, faça uma respiração profunda de novo. Solte e deixa essa tensão embora, tá bem? Então, você pode usar essa prática da respiração, da contração muscular e do relaxamento sempre que você não estiver legal, sempre que você se sentir angustiado, na hora de dormir, se tiver complicado, se tiver com insônia. Tudo isso faz com que você valide o que você está sentindo e ainda assim lembre que você pode se regular e se amparar, tá bem? E depois me conte como foi fazer essa prática para você. Você conseguiu se desconectar? Você conseguiu relaxar? É comum que quanto mais você faça, mais fácil fique fazer. E é como se nessa hora você conseguisse expandir a tua consciência, criar uma bolha de segurança, né? Onde os sons em volta não incomodam mais, onde as coisas em volta não te atrapalham. Ou seja, esse é o espaço de segurança que a gente quer chegar, né? Para se regular sozinho. Então agora que vocês ampliaram essa consciência, relaxaram um pouco, ativaram a parte racional, vai ser a hora da gente entender um pouquinho da sua história, certo? O que aconteceu lá atrás? Como era a reação de quem estava ao seu redor? Como você aprendeu a reagir à mudança? O que você percebeu voltando aí na sua história? Eram pessoas que entravam em pânico nesse momento, que brigavam, que ficavam irritados, que paralisavam, que tentavam terceirizar a culpa, jogar a culpa no outro? Ou eram pessoas que se vitimizavam, que se colocavam nesse movimento de culpabilidade? Ou não? Eram pessoas que viam como uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de se reinventar? Eram pessoas que lidavam de uma maneira tranquila com isso, motivados a encontrar a melhor solução? Ou eles ficavam ansiosos também para sair disso logo sem saber muito bem o que fazer? O que será que acontecia nessa época? Por que será que eles agiam dessa maneira? Você consegue perceber qual era a situação do momento? Quais eram os medos deles? Bem, esses medos geralmente têm a ver com medos muito instintivos, medos de não pertencer, medo de ficar desamparado, de ser punido, de não ser mais amado, medo de não fazer mais parte daquele grupo ou daquela família. O que você acha? Algo disso soa familiar para você? Algo disso ressoa com as suas reações diante a esses processos? Você acha que hoje, olhando para tudo isso, entendendo tudo isso, percebendo que pontos em comum você tem com toda a tua história, é possível fazer algo de diferente? É possível não repetir isso novamente? Agora, entendendo o porquê que eles reagiram assim, ou o porquê que você tem tanto medo de mudar, ou porquê que você se boicota tanto? Acho que hoje foi um pouquinho pesado, a gente mexeu com bastante coisa, então se for necessário, escreva, coloque no papel tudo que você estiver sentindo, tudo que você refletiu aí, tudo que você teve de insight, para isso ir se organizando na sua história.
tá bem? Se precisar de alguma coisa, entra em contato comigo. Se teve um insight bacana, entra em contato comigo, me conta, me marca, enfim, né? Esse projeto tá sendo feito aos poucos para vocês, conforme a demanda de vocês. Então é muito importante esse feedback. E também é uma maneira de eu agradecer o acompanhamento de vocês aqui do meu trabalho e a confiança no meu trabalho, tá bem? Então sintam-se à vontade. E aí, se vocês, ao escreverem, ao perceberem todo esse processo de novo e as emoções vindo à tona, lembrem que vocês podem fazer a respiração consciente para se regular, vocês podem acolher os sentimentos de vocês, vocês podem validar o que vocês estão sentindo e também perceber que hoje vocês têm a capacidade de dar a segurança, de dar o cuidado que vocês tanto precisam, tá bom? Então, bom descanso, ótimo dia, não sei que horário você está vendo esse vídeo e até amanhã.